Meus irmãos, nós vamos ler todo o capítulo de Daniel 8. À medida que você for encontrando, peço que você fique de pé. Daniel 8, a partir do verso 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Se engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deixado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão.
Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde, da manhã, que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos nesta manhã pela leitura que fizemos e dependemos do Senhor para sermos instruídos, sermos encorajados, sermos ensinados na Tua palavra. Tua palavra é boa, justa e santa e verdadeira. Tu és todo-poderoso e nossas vidas estão em Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse texto. E obrigado desde já pelo que o Senhor há de falar conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Observando a leitura, nós já podemos perceber que este é um texto igualmente difícil, podemos dizer um tanto quanto complicado, mas ao mesmo tempo temos nesse texto o menor grau de discórdia entre os intérpretes do Antigo Testamento, especificamente aqueles que estudam mais profundamente o livro do profeta Daniel. Algumas coisas precisamos considerar aqui. Primeiro, estamos voltando aqui ao período de Belsazar. Este não é o período ainda que o povo de Deus está liberto do cativeiro babilônico. O povo ainda está na Babilônia. Daniel está ainda trabalhando na corte. Aqui também sabemos que basicamente o povo de Israel está há 10 anos do final do cativeiro, da libertação do cativeiro. Então faltava ainda basicamente uma década para que o povo pudesse começar a voltar para a sua terra e retomar as suas atividades litúrgicas, culticas de adoração a Deus. Uma outra observação importante é que quando nós retornamos para o capítulo 7, versículo 1, nós observamos que a primeira visão, a visão dos 4 animais, se deu 2 anos antes. Então o texto diz no verso 1, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. No versículo 1 do capítulo 8, nós lemos, no 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Então isso se dá 2 anos depois daquela primeira visão.
Algumas observações nós precisamos fazer aqui com respeito a este capítulo, e talvez algumas coisas que eu vá dizer eu já disse em outras ocasiões, mas isso serve para refrescar na nossa memória algumas questões importantes. A literatura profética, especialmente no que se refere a textos de ensinos apocalípticos, são repletas de símbolos. E os símbolos são uma linguagem importante para que entendamos mais profundamente o que Deus quer dizer com a mensagem profética. É claro que para nós, por causa do distanciamento cultural, distanciamento temporal, nós achamos demasiadamente complicado alguns símbolos, visto que também não somos de uma cultura oriental, não somos tão acostumados assim em lidar com uma linguagem simbólica. Na verdade, há certa resistência, inclusive, por parte de evangélicos brasileiros com coisas relacionadas a símbolos, né? Então, por exemplo, quando nós observamos a nossa história, por exemplo, do congregacionalismo no Brasil, e observamos hoje as nossas igrejas, nós vamos ver certa evolução. No livro que a doutora Joyce Clayton escreveu, O Grão de Mostarda, que é a história da Igreja Evangélica Pernambucana, por exemplo, ela cita um fato curioso, de que os evangélicos não poderiam ter um templo iguais ou semelhantes aos católicos romanos. Então não era permitido a eles esse tipo de uso da imagem, da simbólica arquitetônica do catolicismo romano. Isso se expande de várias formas no mundo evangélico daquele período. Por exemplo, não era normal um evangélico usar, por exemplo, uma cruz, o que acabou se perpetuando na nossa cultura, que evangélico não tem nada a ver com cruz, que cruz é uma coisa de católico, né? Daí o escândalo de muitos evangélicos quando entram numa igreja e vê uma cruz do tamanho dessa que está atrás de mim, né? Então, que coisa é essa? Crente com cruz, né? Mas o povo de Deus sempre usou símbolos para expressar sua fé. O que é que nós divergimos? Nós não adoramos símbolos. Não é assim? Não adoramos símbolos, mas nós nos valemos de símbolos. Por exemplo, a cruz é um símbolo do cristianismo. Nós não adoramos a cruz, nem dizemos que Jesus está lá ainda, fixado, mas a cruz nos lembra a grande obra e a grande prova de amor que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo expressou por nós. Então, quando nós observamos a própria liturgia da igreja, a Santa Ceia do Senhor, o batismo, ali nós temos símbolos que expressam realidades espirituais. Então, o povo de Deus sempre teve que lidar com símbolos, e o uso da simbologia, ou da simbólica, nos textos proféticos é fundamental para que o povo entenda mais profundamente o que Deus quer dizer. E não só na literatura profética, mas, por exemplo, quando nós lemos as parábolas de Jesus, vamos ver que Jesus usa vários símbolos que aparecem como figuras de linguagem, aparecem como metáforas. Por exemplo, há alguns dias nós estudamos aqui na nossa igreja a parábola da dracma perdida. Então, a dracma ali é um símbolo do pecador perdido. A parábola do filho pródigo, símbolo de um pecador perdido. Parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida é um símbolo de um pecador perdido. Então, a linguagem de Jesus era cheia de símbolos. Isso era normal no ensino do Senhor. Então, por exemplo, quando ele diz que a fé é como um grão de mostarda, ele está usando um símbolo para mostrar uma realidade espiritual. É uma linguagem comparativa. Então, não sei quantos de vocês aqui, na infância, por exemplo, gostavam de ler livros com imagens, com gravuras. Talvez muitos, né? Somente aqueles que foram mais tardios em serem inseridos numa leitura pura do texto sem imagens. Então, no uso de imagem num texto, parece que há uma facilitação para entendermos o texto da melhor forma. O problema é quando nós fixamos demais a nossa imaginação na imagem e perdemos o sentido do texto. Mas o uso da imagem
é importante para a compreensão de qualquer coisa. O uso do símbolo é importante para qualquer coisa. Um exemplo prático para nós também: sinalização de trânsito. Então, quando você, por exemplo, chega em um lugar para estacionar e você vê uma letra E com um cruzamento no meio, você sabe o que tem que fazer. Você não pode fazer o quê? Você não pode estacionar. Quando você para diante de um semáforo e ele está vermelho, o que é que você tem que fazer? Parar. Então, o uso de símbolos são constantes na nossa vida e na literatura religiosa da mesma forma. Então, aqui o que nós temos é um símbolo ou símbolos importantes a respeito dos grandes impérios. Então, essas observações são importantes para que entendamos o texto. Mas uma observação importante aqui para nós é que o profeta está descrevendo, através de suas visões, nesse longo capítulo 8, episódios que vão culminar com a ascensão de um poderoso, que é Antíoco IV Epifânio. Esse texto é histórico e ele vai demonstrar a ascensão deste homem que será originário do reinado dos Seleucidas, que é uma das divisões do Império Grego. Por que Antíoco Epifânio está sendo descrito aqui? Nós vamos entender. E qual é a importância desse texto para nós hoje, visto que isso se refere exclusivamente aos judeus? Nós vamos entender também. Aqui, nesse texto, também somos conduzidos a um período histórico de grande importância para o povo judeu, que foi o período dos Macabeus. Embora não tenhamos na nossa Bíblia, nos 66 livros, a história dos Macabeus, há 2 livros que tratam sobre isso na Bíblia Católica Romana. Esses livros, sabemos, não são inspirados por Deus, eles contêm equívocos, erros doutrinários, mas em termos históricos, eles são muito importantes. E esse texto do capítulo 8, além de apontar para Antíoco IV Epifânio, também irá apontar para Judas Macabeu, que foi um grande libertador do povo de Deus e um homem usado por Deus. Mas quem é o grande herói para nós dessa história? Nós vamos observar que não é Judas Macabeu, é Cristo. O texto vai nos apontar, nos direcionar para a grande obra de Cristo descrita no Novo Testamento. Mas consideremos ainda mais algumas coisas importantes aqui. Primeiro, meus irmãos, não é porque os textos bíblicos e proféticos são importantes, ou são difíceis, que nós devemos nos apartar deles. Eles são importantes. Perseveremos na leitura da literatura profética. Por exemplo, o livro do Apocalipse era um livro lido no culto. Por isso, há vários ciclos de 7 ali, né? Então, por isso o texto começa dizendo que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia. Então, era um livro usado na liturgia. Então, a igreja não deve se apartar de nenhum livro das Sagradas Escrituras. Todos eles terão ensinos valiosos para o povo de Deus. Não temos que achar que nesses textos tão difíceis não há nada prático para nós, não há nada útil para nós. Toda a Escritura foi dada para o nosso ensino, disse o apóstolo, e nós cremos nisso. Deus fala conosco por meio de sua palavra. Então, vamos prosseguir. Versículo 1 em diante, nós vamos notar algumas coisas aqui interessantes. Veja, já sabemos que esse era o período do rei Belsazar, já sabemos que essa visão se dá 10 anos antes da Babilônia cair sobre o Império Persa. Então nós lemos no versículo 2: quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Daniel vai dar todo o cenário. Daniel vai dar muitas especificações e vai puxando a nossa imaginação para projetar a sua visão, a fim de que é como se nós estivéssemos vendo numa tela o que Daniel viu em visão. Então ele vai projetando para a nossa imaginação tudo o que nós precisamos pensar no texto. No verso 3: então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro.
o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Como nós vemos na segunda parte do capítulo, a partir do verso 14, a interpretação desta visão, este animal, observe, este animal representa o Império Medo-Persa. E veja o verso 3, com cuidado. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. Qual era o chifre que era mais alto do que o outro? O Império Persa. O Império Persa foi mais poderoso, embora eles estivessem caminhando juntos historicamente. Mas o Império Persa seria um império importantíssimo, e através dos persas, através de Ciro, o povo de Deus seria liberto. Então, por isso que o texto diz, e o mais alto subiu por último, é a ascensão do Império Persa. O verso 4, vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Isso fala do grande poder militar, de invasão, de tomada, de posse do Império Medo-Persa. Ele, porém, diz o texto, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Como foi característico dos grandes impérios, eles eram soberbos, não engrandeciam a Deus. Embora Ciro tenha sido usado por Deus para libertar o povo de Israel, Ciro era um pagão. Quando o texto fala que Ciro era um servo de Deus, não significa sua conversão, significa que ele estava sendo dirigido, guiado por Deus para cumprir os seus propósitos. Mas Ciro foi um pagão. Versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Quem era esse chifre? Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, filho de Filipe II da Macedônia. Seu pai foi um homem igualmente importante, mas geralmente só é lembrado por causa do filho. Alexandre o Grande foi um homem inteligentíssimo, tutorado por Aristóteles, preparado militarmente, preparado cientificamente, literariamente, filosoficamente. Este chifre aqui é Alexandre o Grande. E Alexandre ocupa um lugar interessante, importante no texto sagrado. E aqui permitam-me um parêntese para fazer uma observação que eu já fiz em outros sermões. Geralmente, quando nós pensamos a respeito de história, nós nunca pensamos ao lado da história bíblica. É como se tivesse 2 mundos de história: a história do povo de Deus e a história do mundo. Esse texto nos mostra que não é possível pensarmos a história secular sem a história bíblica. E não é possível pensarmos a história bíblica sem pensarmos a história secular, porque Deus é o Deus de toda a história. Quando nós observamos o trabalho de Lucas, o evangelista, por exemplo, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos, nós vamos perceber que Lucas era um historiador de altíssimo nível. E ele deve estar na galeria dos maiores historiadores da história do mundo. É claro que a academia secular não vai reconhecer isso, mas todos os dados, as descrições de reis, de povos, de lugares que Lucas registra, todas elas são constatadas historicamente. Lucas era um historiador magnífico, importantíssimo. Mas é mais fácil nos lembrarmos de Heródoto, é mais fácil nos lembrarmos de Eusébio de Cesaré, do que lembrarmos de que o que está registrado por Lucas é algo de grande importância, da mesma forma que está registrado aqui em Daniel. São registros históricos importantes, e Alexandre foi alguém levantado para cumprir também esta profecia de que um império seguinte abateria o Império Medo-Persa, e esse império seria Alexandre, que é basicamente apontado aqui como o bode, a respeito de sua velocidade, de sua força, do seu impacto. Veja o versículo 6. O bode dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres.
o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Você já levou uma cabeçada de bode alguma vez na sua vida? Não desejo para ninguém, viu? Este aqui estava furioso e foi, em relação ao carneiro, foi cabecear, no sentido mais destrutivo da palavra. Esta é a derrota do Império Medo-Persa por meio do Império Grego. Historicamente, nós sabemos, está comprovado, o Império Grego abate os persas. E isso aqui é dito muito tempo antes de acontecer, irmãos. Esta profecia mostra que Deus declara as coisas que acontecerão, porque todas elas estão no seu plano, na história da igreja e na história do mundo. Na verdade, nós não podemos tirar a história da igreja da história do mundo. A igreja vai vivendo no mundo e a sua história vai se desenvolvendo nesse mundo. Então o verso 7 diz: viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu. E lhe quebrou os 2 chifres, os medos e os persas. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos. Observe aqui, veja só. Veja o versículo 8, viu? O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Essa é a morte de Alexandre o Grande. Quando Alexandre morre, o seu império é dividido com seus 4 generais. A história nos mostra isso, não é? Então o texto diz: e em seu lugar saíram 4 chifres, que foram os 4 generais de Alexandre que assumiram o reinado, ou dividiram o reino. E observe, continua observando. Saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. A ideia de 4 ventos do céu aqui é que eles estavam espalhados pelos 4 cantos da terra, basicamente no pensamento daquele período. Verso 9: de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. Terra Gloriosa aqui é Israel. O chifre pequeno aqui é Antíoco IV Epifânio, que se levanta do Império Seleucida. Ele é um chifre pequeno. Verso 10. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Há uma grande discussão sobre quem é aqui o exército dos céus. Parece-nos que o texto não está se referindo a anjos. Mas veja, por quê? Algumas questões. Primeiro que céus, quando aparece anteriormente no verso 8, ou ventos do céu, para os 4 ventos do céu, não se refere a questões celestiais, mas se refere a questões terrenas. Então parece-nos aqui que o exército dos céus não é anjos, não são anjos. E não está se referindo a questões puramente espirituais, embora essa expressão exército dos céus se refira a anjos em outros lugares das Escrituras. Mas é importante nós observarmos como a expressão aparece, no contexto que ela aparece, para chegarmos a uma ideia mais próxima do que o autor está dizendo aqui. Mas veja o versículo 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Ele tirou o sacrifício da tarde. Então veja que se refere ao culto de Israel. Antíoco Epifânio fez isso. Ele tirou os sacrifícios diários. Ele impediu o povo de Deus de adorar. Antíoco Epifânio ergueu uma estátua de Zeus no templo dos judeus. Ele profanou o santuário dos judeus. E o texto continua. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário. Veja, o exército lhe foi entregue com sacrifício diário. Não é possível que os exércitos celestiais tenham sido entregues a Antíoco. Então parece que esse exército se refere ao povo de Deus.
O texto continua: por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse: outro santo aquele que falava, até quando durará a visão no sacrifício diário da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Veja como é triste esse relato do verso 12. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Este homem poderoso temporalmente triunfou sobre o povo de Deus. Triunfou temporalmente contra a verdade. Interferiu no culto. Profanou o culto. Era uma ação do Estado grego contra a adoração do povo hebreu. O povo de Deus estava sofrendo. Agora, aqui estão os detalhes, irmãos. Aqui, esse texto, esse relato, essa fase histórica é posterior ao cativeiro babilônico. Isso aqui acontece depois de Ciro ter permitido o povo reconstruir, de Ciro ter restabelecido o culto a Deus, ou permitido o culto a Deus fosse restabelecido. Então, novamente, o povo de Deus sofre essas afrontas. Observe aqui a posição do povo de Deus. Depois de 70 anos de sofrimento, um pequeno período de alívio com os persas, e agora de novo uma grande opressão vinda pela mão dos gregos, especificamente Antíoco Epifânio. Alguém já disse, não há nada tão ruim que não possa piorar. O povo de Deus estava há mais de 100 anos em profundo sofrimento, sem liberdade de adorar a Deus, sem liberdade para viver a sua vida normalmente, com políticos totalitários, enaltecidos, divinizados, perturbando a ordem da vida do povo da aliança no Antigo Testamento. O povo de Deus passou dezenas de anos sobre grande opressão política. E não há até então aqui nada que diga que Deus não estava fazendo isso, mas que Deus estava controlando a história, porque Deus está dizendo o que vai acontecer em cada período. Isso nos diz, irmãos, algumas coisas. Primeiro, que o povo de Israel vai para o cativeiro babilônico por causa de sua desobediência, por causa de sua infidelidade, por causa de sua idolatria, por causa da sua dura cerviz, por causa da sua falta de piedade, da sua falta de sinceridade no culto a Deus, porque o povo tinha ânsia em se misturar com a idolatria, se misturar com os outros povos, se misturar com as religiões paganizadas. Então Deus vai corrigir o seu povo com o cativeiro, e Deus vai enviando mais disciplina para o povo, muito mais disciplina para o povo. Uma advertência então para nós, irmãos: não brinque com os seus pecados, não brinque com a forma pecaminosa de andar, porque Deus é longânimo, mas Deus também é severo ao tratar com o seu povo. Se o seu povo persiste em desobedecê-lo, se o seu povo insiste em afrontá-lo com as suas idolatrias, a sua falta de submissão à palavra de Deus e às orientações de Deus, Deus certamente visitará o seu povo com disciplina, como visitou o povo de Israel. Se você está enfrentando esse período disciplinar da parte de Deus, e certamente o Espírito Santo pode dizer isso ao seu coração, dizendo que você está passando por determinadas coisas, porque Deus está lhe corrigindo. Mas ainda assim, se for isso, erga suas mãos e dê graças a Deus, porque o período que você está sofrendo não se compara com o que o povo de Israel sofreu. Não se compara. Mas observe aqui, Deus pode visitar o seu povo com duras disciplinas. Então nós devemos estar atentos à forma que nós estamos andando perante Deus.
Às vezes nós nos apoiamos apenas na verdade, que Deus é muito misericordioso, compassivo e assaz benigno. E nós nos esquecemos de que Ele é um Deus temível, santo, e que a sua santidade não é inferior ao seu amor. Da mesma forma que Ele nos ama, Ele quer que nós andemos com Ele. E Deus não fecha os olhos para as nossas desobediências e está disposto sempre a socorrer aqueles que são tentados, como diz o autor aos Hebreus, porque Jesus sabe socorrer aqueles que são tentados, porque Ele mesmo foi tentado. Então, por que nós não procuramos a Deus nas nossas tentações? Ou, na verdade, nós procuramos saciar o desejo pecaminoso do nosso coração e continuar andando longe de Deus, fingindo que servimos a Deus, fingimos que amamos a Ele, fingimos que amamos a sua palavra, fingindo que estamos cantando sinceramente a Ele, quando na verdade o nosso coração ama os ídolos, ama a idolatria, ama a apostasia, ama a imoralidade, ama a prostituição, ama a bebedeira, ama as drogas, e nós continuamos fingindo que somos crentes. Deus não divide lugar com ídolos. Deus não divide lugar com ídolos. Ele diz a você e a mim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não adorarás outros deuses diante de mim. Aprendemos sobre graça também. Veja o versículo 13. Ou melhor, 14, perdão. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso é graça, irmãos. Deus está dizendo aqui: este processo, essa disciplina, este sofrimento terá fim. Tem um limite. E essa contagem aqui é puramente simbólica, mas está nos dizendo que Deus delimita o poder do inimigo do povo de Deus. Satanás luta contra nós, meus irmãos. Satanás quer destruir a sua comunhão com Deus. Satanás não quer tirar você da igreja. Passou esse tempo. Satanás não quer que você se desvie da igreja. Satanás não tem interesse que você deixe de escutar música evangélica para escutar música do mundo. Você pode escutar músicas evangélicas do nosso tempo, porque elas são tão podres quanto muitas músicas do mundo. Satanás não quer que você saia do ambiente eclesiástico. Ele quer que você permaneça ali, mas que você continue sendo auto-enganado, achando que está tudo certo, que está tudo bem, que está tudo andando corretamente, que é a si mesmo, que a vida deve caminhar a si mesmo. Satanás quer destruir os pastores, quer destruir os presbíteros, quer destruir os oficiais da igreja, porque se ele fizer isso, se ele desviar pastores e pregadores da verdade do evangelho, o povo vai ser desviado também. Satanás quer destruir a vida moral de pastores, casamentos, quer corromper a sua mensagem. Satanás está agindo de forma diferente no nosso tempo. Os endemoniados do nosso tempo não são aqueles que se manifestam num culto na igreja. Eles estão ocupando as cátedras da universidade. Eles estão formando a mentalidade das pessoas. Eles estão trabalhando como youtubers, como formadores de cultura. Os endemoniados do nosso tempo não são aqueles que levantam bancos ou que jogam as coisas furiosamente para o lado. Os endemoniados do nosso tempo são aqueles ideólogos que querem seduzir a mentalidade das pessoas, que pensam, que usam a razão para conduzir as pessoas ao erro. Esses são os endemoniados do nosso tempo. Nos últimos 10 anos, qual foi a última vez que você viu um endemoniado? Você pode dizer: talvez eu nunca tenha visto pastor endemoniado. Porque você não tem discernido o que é que o demônio está fazendo na nossa cultura, no nosso tempo, subvertendo pensamentos. Repito, ele não quer tirar você da igreja. Ele só quer desviar o seu pensamento da verdade. Pode ficar aqui.
Pode ficar. Pode ficar aqui e basta você sair e dizer assim, bom, aquilo que foi dito, foi ensinado, também não é assim, né? Eu até gosto da pregação expositiva ou da teologia reformada, mas não sou tão radical, sou mais aberto. Sou mais liberal, né? Assim, eu sei que a importância, né, disso tudo, mas também não é assim. Não precisa isso assim. Vamos para o verso 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Eis que me apresentou diante como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a esta visão. A Bíblia, irmãos, só nos fala o nome de dois anjos. O anjo Gabriel e o anjo Miguel. Miguel era um arcanjo, príncipe dos exércitos do Senhor. A tradição romana fala de um tal de Rafael. Mas a Bíblia não menciona o nome desse anjo, né? Um outro anjo é mencionado no Antigo Testamento recorrentemente, que é o que o Novo Testamento chama de Malach Yavé, ou o anjo do Senhor, ou o anjo de Yavé. Mas por nome, nós só temos Gabriel e Miguel. Aqui, Gabriel, o mesmo que foi o mensageiro do nascimento de Cristo, está presente agora para dar a interpretação a Daniel. E aqui eu vou fazer uma aplicação em relação a isso. Primeiro, em relação ao teor da mensagem profética. Profecia vinda de Deus nunca erra. Não há possibilidade. E o Antigo Testamento nos ensina que se um profeta diz uma profecia que vem a falhar, ele é um falso profeta. Então não dá para entender no nosso tempo a cultura evangélica, principalmente influenciada pelo pentecostalismo, que diz 50% foi Deus, 50% foi a carne. Aí como é que você sabe? Você vai escolher o que é melhor, para você? Errou, é falso profeta. Agora, essas profecias cheias de comédia do nosso tempo, que alguém se levanta e vai falar para um crente e diz, eu sei o que tu está passando, eu sou contigo. Isso não é profecia, irmãos. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada. Eu te vi orando na noite, naquele dia, eu sou contigo. Aí o crente se desmancha. Aleluia, Jesus. Oh, como Deus é bom, Deus falou comigo. Ô, meu irmão, faz tempo que tu não lê a Bíblia, hein? Faz tempo, observa. Faz tempo que tu não pega a palavra para ler, não é não? Faz tempo. Quando o crente está apartado da palavra, ele começa a entender que tudo é Deus falando com ele. Deu um trovão, ele acha que é Deus. Misericórdia, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Palavra é a profecia hoje para a gente. A palavra exposta, explicada, é a profecia hoje para a gente. A profecia é a proclamação da verdade de Deus. Uma outra observação que nós devemos pensar nela aqui é que as profecias bíblicas são inspiradas por Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Se eu digo que outras profecias que não estão aqui são inspiradas por Deus, eu estou dizendo que elas merecem ser consideradas como palavra de Deus e devem ser incorporadas ao texto sagrado. Enquanto o texto sagrado nos diz, não acrescente nada. Não retire nada. Ô pastor, e Deus não pode me dar uma palavra diretiva? É claro que pode, mas nunca distante da sua palavra ou contrário à sua palavra. A toda direção que Deus venha nos dar está baseada na palavra. Na palavra. Eu lembro no início do meu pastorado, eu fui visitar uma pessoa, que essa pessoa era dita profeta. Ela me pediu uma visita.
Eu fui, era uma mulher. E ela disse que Deus falava muito com ela todos os dias. Eu disse, como é que Deus fala com a senhora? Ela disse, um índio aparece aqui 4 horas da tarde todos os dias para falar comigo. Eu sou um índio. Pelo menos fosse um anjo, né? Que era mais próximo da Bíblia, mas um índio. Não tenho nada contra os índios. Não tenho nada contra. A nossa terra é uma terra de índios, né? Mas um índio, ela é um índio, um cacique. Eu sou um cacique. Irmãos, isso está mais ligado a religiões animistas, de culto a espíritos da floresta. Isso não está ligado à palavra de Deus. Então, se alguém disser a você que um índio mandou uma mensagem, fuja. A mensagem está na palavra de Deus. Agora, há muitos cristãos ainda se embaraçando com isso, sabe? E muitos até que professam alguma fé reformada se embaraçando com isso, porque ficam com uma necessidade tão grande de uma coisa objetiva. Não preciso que Deus fale comigo objetivamente nisso aqui. Há muitas circunstâncias que Ele não vai falar. Você sabe disso. Ele não vai falar. Quantas vezes você tinha que resolver alguma questão de uma dívida, você ouviu Deus falando no seu ouvido? Faça o seguinte, vá no Bradesco. Eu não vou dizer o nome do irmão do Bradesco não, porque vai ser gravado essa mensagem. Vá no Bradesco, peça um empréstimo e resolva. Você ouviu isso? Não. Deus deu capacidade racional a você, Deus deu capacidade técnica a outras pessoas, consultores financeiros, que podem lhe orientar como sair da dívida. Mas Deus não vai dar uma revelação a você. Eu tive uma revelação agora, como é que eu pago aquilo ali? Você pode ter uma ideia, aquilo não é uma revelação. Revelação cessou. Está aqui, irmãos. Revelação cessou. Não existe revelação. Existe Deus falando com o seu povo, com base na revelação. Mas revelação, se é revelação, Deus continua revelando e essa revelação é inspirada. Então a Bíblia não está completa. Nós temos um problema sério se nós afirmamos que a revelação ainda acontece. Problema sério. O que acontece hoje é iluminação. Revelação não. Iluminação. Mas vamos continuar aqui. Versículo 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava ao chegar, e ele fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. 2 coisas importantes aqui, irmãos, na palavra de Gabriel para Daniel. Primeiro, filho do homem, aqui não tem o mesmo significado do capítulo 7. Então, às vezes, o leitor é induzido a interpretar da mesma forma todas as expressões da Escritura. Mas filho do homem aqui não é a mesma coisa do capítulo 7. Filho do homem no capítulo 7 é uma referência ao Messias. E é um título messiânico, filho do homem. Jesus fala isso acerca de si no Novo Testamento. O filho do homem, quando vier na sua glória. Filho do homem aqui se refere a Daniel. Então, o significado simples disso é ser humano. É como se Daniel estivesse dizendo, você, terráqueo, ser humano. Escute o que diz a palavra, né? Tempos do fim, aqui, não é o que diz o capítulo 7, a consumação de todas as coisas. Então o leitor pode se embaraçar nisso. Tempos do fim aqui é a derrota do Império Grego. E seriam tempos futuros em relação ao tempo que Daniel estava recebendo esta mensagem. Então não podemos sempre interpretar tempo do fim em Daniel como a volta de Jesus, porque aqui não se refere a isso. Versículo 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Interessante que isso acontece também com João na ilha de Patmos. Ele cai diante da revelação, se dobra e ele é tocado e se diz a João, não temas. Jesus diz a João, não temas.
Então, essa reação de Daniel, a visão aterradora, terrível que ele estava tendo, é normal do ponto de vista que vai acontecer com vários profetas diante da majestade da revelação de Deus, nesse período revelacional da parte do Senhor. Versículo 19: E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo, o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, que é Alexandre. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Ou seja, os 4 generais não terão o mesmo poder que Alexandre tinha, porque agora também o império está dividido. Mas, verso 23, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, especialista em intrigas, e era assim mesmo o perfil de Antíoco. Verso 24: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Observe o verso 14, volte comigo para lá. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Este santuário é purificado por Judas Macabeu. Judas promove uma revolta no império ou no reinado de Antíoco IV. A cessação dos sacrifícios vai até Judas Macabeu. Este ainda hoje é tido como libertador do povo de Deus e muito estimado entre os judeus. Então, Judas lidera uma rebelião contra Antíoco em 166 a.C. Jerusalém foi tomada e as observâncias do templo foram retomadas. Então, uma coisa interessante acontece. No momento da revolta, da rebelião de Judas, a menorá não apaga. As luzes da menorá ficam acesas. O que era praticamente impossível acontecer. Então, depois dessa vitória contra os gregos, os judeus comemoram uma festa chamada Hanukkah, Festival das Luzes. Isso também por causa da purificação do templo. Os irmãos estão compreendendo? Séculos depois, Jesus entra no templo e purifica-o. Com um chicote de cordas, ele tira os mercadores. Diz: vocês fizeram da casa do meu pai uma casa de comércio. A menorá que fica acesa e não apaga diante de tudo o que estava acontecendo, da rebelião do povo judeu contra os gregos para se libertarem daquilo, não é o ponto mais alto da obra de Deus em relação ao seu povo. Porque Jesus ergue a sua voz e diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus é a nossa luz libertadora e purificadora. Embora Judas Macabeu tenha sido muito importante para o seu período, ele não chega perto da importância de Cristo. Para nós, o herói é Jesus Cristo. Ele é quem purifica o seu povo. Ele é quem justifica o seu povo.
Ele é que ilumina os nossos caminhos com a sua própria pessoa e com a sua palavra. Todo o poder está nas mãos do Messias. Todo o poder está nas mãos de Cristo. Ele é a pedra cortada não por mãos humanas. Ele é maior que todos os reinos, e todo joelho se dobrará diante dele e dirá: Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o grande governante do universo. Meus irmãos, ainda que tempos difíceis nos alcancem, ainda que eles durem toda a nossa vida, porque muitos judeus nasceram e morreram sem saber o que era paz. Muitos de nós nasceram e morrerão sem saber o que é tranquilidade. Mas isso não muda um fato básico e importante. Yahvé está com seu povo, mesmo no centro do cativeiro. Você pode ter se perguntado durante anos, ou ainda está se perguntando, ou se perguntou essa semana, ou se perguntou hoje: Senhor, até quando? Até quando eu passarei por isso, Senhor? Quando será a minha libertação? Quando será que eu sentirei paz em relação a este sofrimento? Você pode orar pedindo que Deus cesse o seu sofrimento. Na verdade, você deve orar, porque Jesus disse que a gente deve bater, que a gente deve pedir, que a gente deve perseverar, e que a gente deve chorar aos seus pés, pedindo misericórdia. Mas você deve entender uma coisa: o tempo do sofrimento de um servo de Deus, de uma igreja, de um povo de Deus, o tempo do sofrimento é determinado pelo Senhor. Em alguns casos, a cessação desse sofrimento é apenas a nossa morte. É apenas a nossa morte. Em outros casos, o Senhor nos dará alívio. Alguns olhos verão a terra prometida de volta. Alguns olhos verão a largueza, a paz, a alegria. Outros olhos não verão. Outros olhos só verão a guerra, só verão a luta, só verão a batalha, só verão ou experimentarão a pressão, a tribulação. Mas uma coisa é certa: mais importante do que a paz da terra é aquele que dá a paz. A paz de Cristo excede todo o entendimento. Ele pode nos dar paz no meio de grandes batalhas. E essa é a coisa mais importante. Esse é o motivo pelo qual você deve orar. Sim, você deve orar para que as lutas cessem, mas você deve orar para que Ele dê paz ao seu coração. Porque talvez o que Ele tenha preparado é que você passará por longos anos em lutas e dificuldades, mas nunca lhe faltará a porção diária da graça, assim como não faltou a porção diária do maná para nenhum israelita no deserto. Não lhe faltará água para matar a sede, não lhe faltará a direção como a coluna de fogo e de fumaça no deserto, não lhe faltará a presença de Deus, não lhe faltará o pastor e bispo de suas almas, não lhe faltará os ribeiros de águas tranquilas, não lhe faltará o pasto verdejante. O Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará. Mesmo no meio das guerras, no meio das batalhas, no meio das lutas, pode ser que você não veja aqui paz humana. Pode ser que você não veja aqui estabilidade financeira. Pode ser que você não veja aqui saúde. Pode ser que você não veja aqui harmonia. A harmonia que você deseja para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Pode ser que você não veja aqui os seus projetos empreendedores darem certo. Mas uma coisa é certa: nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém. Nenhum crente é perdedor, irmãos. Nenhum crente é derrotado, irmãos. Nenhum crente é abandonado, irmãos. Nós temos um Pai e Ele cuida de nós. Nós temos um Senhor e Ele nos protege. Nós temos o Espírito Santo e Ele nos consola. O que é que você quer? O que é melhor para você? Ter a paz sem o Consolador?
O que é melhor para você? Ter a vitória, mas não ter o rei na sua vida? O que é melhor para você? Ter tudo o que você precisa sendo suprido, mas não ter Deus como seu Pai? Jesus diz assim: Ele dá de comer a todos os passarinhos. Jesus diz assim: Ele veste todos os lírios do campo. Por que vocês estão preocupados? Por que tem faltado o teu fôlego? Por que você não tem conseguido dormir? Por que você tem se perturbado por seu senso de impotência? Sim, você não tem poder. Deus tem. Sim, você não controla todas as coisas. Você está perturbado por isso? Porque tudo precisa estar na sua mão, sendo controlado por você. Você precisa sempre botar as pecinhas no lugar que você deseja para você se sentir seguro. Deus vai tirar isso de você e vai lhe dar insegurança. Para que você entenda de uma vez por todas que a sua vida depende dele, que o seu fôlego veio dele, que o ar que você respira provém da mão do Todo-Poderoso, que uma ação do seu corpo, que um gesto do seu braço só é possível porque Deus governa o mundo e mantém ele em harmonia. Deus está com você lhe ensinando: dependa de mim absolutamente. Não dependa de homens. Não deposite confiança em homens que você deve depositar em mim. Não deposite uma esperança em homens que você deve depositar em mim. Estejamos preparados, irmãos, para essa vida. Aqui nós devemos entender que devemos amar pecadores como a Escritura nos ensina, e esses pecadores nos decepcionarão, eles falharão, eles nos abandonarão, eles virarão as costas, eles não vão desejar se envolver com os nossos problemas, mas Deus nunca fará isso. Pare de tentar achar que o consolo vem meramente de homens, e entenda que o seu consolo vem absolutamente de Deus. É perto dele que você deve estar. É a ele que você tem que falar. Eu sei que nós temos muitas vezes a necessidade de falar com seres humanos, de desabafar, de falar. Agora, o grande problema é quando nós temos essa ânsia tão exagerada de falar tudo para alguém e não oramos. Não falamos com ele, não dizemos a ele, não abrimos para ele. Ele é o seu Pai. Diga tudo a Deus. Tudo. Diga que não aguenta. Diga que não entende. Diga que não suporta. Quando a gente diz isso para alguém, né, o povo se choca. Imagina eu sentar com você. Imagina eu sentar com você. Eu sou seu pastor. Você vem no gabinete falar comigo, aí você olha para mim e diz: pastor, está tudo bem? Eu digo: tá não. Tá não, pastor? Está não. O que foi, pastor? Se eu estou mal. Diz: pastor, misericórdia, Deus é contigo, pastor. Não estou bem não, eu estou mal e está tudo ruim. Ô, pastor, não faça uma besteira não. Olha, confie em Deus. As pessoas se chocam, né, quando nós dizemos isso, né? Se chocam. Mas Deus, antes que a nossa boca fale, sabe de todas as coisas. E Deus não se choca. Quando a gente diz: eu não estou bem, ele diz: eu sei. Eu sei. Eu conheço você. Cada centímetro, cada milímetro do seu corpo, dos seus pensamentos, estão diante dos meus olhos. Cada sofrimento, cada pecado, cada pensamento estão diante dos meus olhos. Você que esquece disso. Aquele sofrimento do povo hebreu tinha um prazo. E Deus libertaria o povo através de Judas Macabeu. Nós fomos libertos por Jesus. E todo o sofrimento que vivemos depois dessa libertação se enquadra no que Paulo disse. Porque as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Vai passar, meu irmão. Billy Graham disse certa vez: tudo vai ficar bem. Eu li os últimos capítulos da Bíblia.
Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu quero orar por este rebanho que é teu e que o Senhor me deu o privilégio de pastorear, a bênção de pastorear. Como um ministro, Senhor, diante de ti, eu oro por meus irmãos. Peço que o Senhor os fortaleça. Muitos que estão aqui têm experimentado angústias, tristezas. Muitos estão em uma situação de incerteza. Muitos estão em uma situação de reclusão, de feridas abertas ainda. Muitos estão lutando contra enfermidades, contra problemas. Muitos estão lutando em oração pela vida dos seus filhos desviados dos teus caminhos. Estes têm chorado na tua presença e pedido misericórdia ao Senhor pelos seus. Essa vida, Senhor, é carregada de aflições. Nós sabemos. O Senhor nos disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis sofrimentos. Isto é certo, nós vivemos isso, Senhor. Mas a tua palavra também nos diz: eu venci o mundo. Então a tua vitória nos traz tanta esperança que um dia toda a angústia cessará e passará. E um dia toda a incerteza do nosso coração, toda a dúvida do nosso coração será dissipada. Nós somos tão limitados aqui, Senhor, e somos tão cheios de incertezas. Embora lutemos contra elas, o nosso coração, um coração humano, falível, finito, e o Senhor sabe muito bem, sabe que somos pó. Nos ajude, Senhor. Eu peço que o teu Espírito traga consolação a estes meus irmãos. Eu peço que o teu Espírito traga conforto a eles no meio da tormenta. Eu peço que o teu Espírito traga fortalecimento a eles no meio da dor. São tantas espécies de dores que este rebanho tem, Senhor. E eu oro ao Senhor: visita meus irmãos, Senhor. Fortalece-os. E como eu tenho visto a tua bondosa mão fortalecendo o teu povo, erguendo os abatidos, alegrando os entristecidos, encorajando os desanimados. Eu oro, Senhor, por nossos jovens, por seu futuro, seus projetos. Que o Senhor firme seus corações na tua palavra, que eles não se desviem do caminho, que eles tenham uma vida cheia do Espírito Santo e desfrutem da tua presença. Que o Senhor dê a eles casamento, que o Senhor prepare para eles outros jovens piedosos. Não permita, Senhor, que eles se embaraçem por causa dos seus sentimentos e desejos, mas que o Senhor dê a eles discernimento, coragem para obedecer ao Evangelho. Que o Senhor abençoe também nossas irmãs que estão gestantes. Abençoa, Senhor. Abençoa todas elas. Enche essa igreja de crianças, Senhor. Minha oração e o desejo do meu coração é que o Senhor mande mais filhos para o teu povo. Encoraja o teu povo, Senhor, a obedecer os preceitos do pacto. Que o Senhor traga crescimento às nossas famílias.
e que o Senhor nos dê condições de mantê-las dignamente. Que o Senhor nos dê graça para educar os nossos filhos nos retos caminhos da salvação. Sabemos que é o Senhor quem salva nossos filhos, nós não salvamos. Mas que nós trabalhemos com tamanho zelo e coragem, como se isso dependesse de nós. Por isso, Senhor, que sejamos instrumentos do Teu amor para eles, que sejamos instrumentos da graça, que sejamos bons promotores da bondade divina sobre a vida familiar e que não haja atrapalho para que eles entendam o Evangelho nas nossas vidas. Remodela a nossa forma de pensar, de agir, de viver, de tratar a fé, a igreja, o Evangelho sendo aplicado na prática. Por isso, Senhor, eu te peço duas coisas. Dê crescimento à nossa igreja, Senhor. Salve pecadores, traga pecadores, que eles creiam e que eles comunguem conosco aqui, e traga filhos para o teu povo. Que a igreja cresça. Uma igreja com crianças é uma igreja tão abençoada, Senhor. Porque aquilo é herança do Senhor para as famílias, para a igreja local. Eu te peço também pelos doentes, pelos enfermos, que o Senhor tenha misericórdia de sua saúde, que o Senhor os ajude, traga amparo e força. Aqueles que lutam contra ansiedade, depressão, pânico, Senhor, ajude meus irmãos, ajude-os, seja através de médicos, seja através de tua palavra, do teu espírito. O Senhor usa formas ordinárias e formas espirituais. Que o Senhor ajude meus irmãos, que o seu coração seja firmado na esperança, que o seu coração seja amparado, abraçado pela graça e que eles sejam fortalecidos. Abençoa os idosos de nossa igreja, Senhor. Que eles também tenham seus corações cheios da tua presença, da tua graça, do teu amor. Abençoa a nossa igreja, no nome de Jesus. Amém e amém.